Amém, queridos? Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Senhor, nós concordamos com essa oração. Dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o seu Espírito quer realizar nos nossos corações. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família que está aqui. Senhor, e agora quando vamos compartilhar a sua palavra, que é espírito e vida, é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, a verdade que nos santifica, que o seu Espírito realmente possa mover nos nossos corações. Reconhecemos que a sua palavra não é a espada de um pregador, mas é a espada do seu Espírito. Que realmente o Senhor possa penetrar no nosso íntimo, não apenas com informação, mas com a revelação do Senhor. Transforma-nos pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar algo aqui com vocês sobre uma guerra que sempre está em pauta. E eu, pessoalmente, por muitas vezes, acho que eu já perdi as contas, que eu me vi diante desse tipo de guerra. É uma guerra, eu chamo aqui, entre sabedoria ou amargura. Ou sabedoria ou amargura. A essência da nossa vida tem a ver com os relacionamentos, não é? Principalmente quando a gente traz isso para o âmbito familiar. E como nós falamos ontem, obviamente, as pessoas são diferentes. Deus tem a capacidade de criar bilhões de pessoas, todas elas diferentes umas das outras. Por isso que eu sempre falo, não existe esse negócio de feio e bonito, né? O padrão de beleza, segundo Deus, não é o padrão hollywoodiano, não é? Mas cada um de nós expressamos uma pequena parte da grandeza de Deus. Então não tem gente feia, tem gente diferente. Não é verdade? Não é que o cara é feio, só é um pouco diferente, né? Mas é a expressão da grandeza de Deus. Mas as pessoas são diferentes, reagem de maneira diferente, não é? Então essa é uma guerra, porque muitas vezes os conflitos vão acontecer em vários sentidos, conflitos de identidade, conflitos de interesse, não é? Conflitos temperamentais. Os conflitos vão acontecer, principalmente dentro de um casamento, dentro de uma família. E cabe a nós, então, fazer escolha, porque a vida é feita de escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso caráter determina o nosso destino. A vida é feita de escolhas. E é importante entendermos que sabedoria e amargura não coexistem. Ou é uma coisa ou é outra. E normalmente, quando nós não fazemos aquelas escolhas que realmente são sábias, nos conflitos nós acabamos tendo uma forte tendência de ir para a amargura. A amargura adoece, depois também emburrece espiritualmente, moralmente a pessoa. A amargura, ela desensina a sabedoria, te coloca em contradição com o seu conhecimento adquirido. Então, sabedoria e amargura são coisas que não coexistem. Eu acho interessante, assim, fazendo uma aplicação, em relação a duas esposas de Davi, que eu diria assim, são dois tipos de igreja, Mical e Abigail. Mical tinha um problema muito sério com o pai, Abigail tinha um problema muito sério com o marido, Nabal. O pai de Mical, Saul, não é?
Mical era aquele prêmio que o pai dava para os seus guerreiros. Mas quando a gente vê a história dessas duas mulheres, assim, resumindo bem, nós podemos resumir a história de Mical exatamente no desprezo, na amargura. Uma mulher amargurada. E que terminou realmente estéril. Então tem a igreja Mical, não é? Esse é o caminho da amargura, da esterilidade, do desprezo. Mas também tem essa igreja Abigail. E Abigail se via num casamento terrível. O casamento dela era talvez mais uma prisão do que um casamento, porque Nabal pensa num cara ruim e multiplica por 3. Mas essa mulher, com a sua sabedoria, é uma história um pouco longa, eu não quero entrar nisso, porque só isso aqui daria uma pregação, não é? Mas o que eu quero dizer é que por causa da sabedoria de Abigail, nós podemos dizer que a sabedoria transforma Nabal em Davi. Muitas pessoas se veem num casamento que é uma prisão, mas quando a gente tem esse espírito de sabedoria, quando nós sabemos evitar a amargura, realmente nós podemos causar uma transformação profunda. Então, eu quero ler aqui 2 textos com você, que falam um pouco sobre isso, não é? Uma aplicação disso, esse contraste entre a amargura e a sabedoria. Aqui em 2 Reis 4, de 38 a 41, é um texto interessante. Fala assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo, faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma parra brava. Apanhou alguns dos seus frutos. Algumas traduções falam as coloquíntidas. Era o fruto dessa parra brava. Encheu delas a sua capa. Isso é interessante, esse detalhe. Olha onde o profeta carregava essas coloquíntidas, essa amargura, na sua capa. Quando voltou, cortou em pedaços, colocou no caldeirão. E muitas vezes, esse é o contexto profético, né? Que tipo de comida nós estamos fazendo. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha. Então, aqui vem a sabedoria, a farinha, a palavra, né? Colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Tiago 3, de 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. E ele fala assim: mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, eu gosto de associar esses 2 textos, não é? Essas coloquíntidas aí, esse fruto dessa parra brava, que tem a ver com essa amargura, não é? Que muitas vezes contamina o nosso ministério profético, não é? Não só na igreja, mas principalmente no lar. E Tiago também, ele está denunciando exatamente isso.
uma pseudo-sabedoria. Ele explica que a amargura, na verdade, é um tipo de sabedoria. A amargura é uma sabedoria terrena, animal, diabólica, sagaz, destrutiva. É impressionante, assim, puxa vida, a gente que lida com os bastidores, né, de muitos conflitos, é impressionante como a amargura é uma coisa tentadora, como as pessoas optam pela amargura e não pela sabedoria. Então aqui ele inclusive dá todo um diagnóstico de um relacionamento subtraído dessa sabedoria que vem do alto. Ele fala aí sobre amargo ciúme ou a inveja amargurada, o sentimento faccioso ou uma ambição egoísta. Ele fala sobre jactância, ostentação, não mentais contra a verdade, né? A desonestidade, confusão, toda má obra. Então ele dá um diagnóstico aqui. Quando um profeta cruza a linha da amargura, alguém tem que avisar. Foi o que aconteceu nesse texto aí que nós lemos. E como é que você conhece um profeta ferido? Lógico, pelas suas profecias, não é? Por isso que Paulo fala tanto sobre a importância da interação entre o dom de profecia, o dom do discernimento de espíritos, e muitas vezes a profecia realmente destoa, mas o perigo maior não está no conteúdo da palavra, vamos dizer, mas no espírito amargurado, desiludido, incrédulo, ferido. Isso é uma coisa muito importante da gente ter consciência, não é? E a gente saber pautar muito bem as nossas escolhas. Mas só aprofundando um pouquinho mais sobre isso, algumas características de um profeta ferido. A primeira coisa é o espírito carente, nunca suficiente, melindroso. Amargura e carência, normalmente elas sempre andam muito juntas, estão associados. Quanto mais carente, mais vulnerável à amargura. Então, a pessoa carente, ela não apenas se ofende exageradamente, mas se ofende facilmente. Melindrosa, qualquer coisinha ofende. Uma outra característica do profeta ferido é que ele perde muito tempo competindo. Está sempre cobrando, buscando, lutando por aceitação, e com isso sempre termina frustrado, amargurado, e dessa forma acabam se desviando daquele propósito que deveriam cumprir, daquele papel que deveriam desempenhar. Só reforça a amargura, não é? Um detalhe importante é que a falsa profecia, quando eu falo profecia, gente, estou falando do que está acontecendo nos nossos relacionamentos, não é? A falsa profecia é diferente daquela profecia envenenada. O falso tem a ver com ignorância, tem a ver com mentira, tem a ver com manipulação, mas o veneno sempre tem a ver com ferida. E se tem uma coisa que nós precisamos de lidar assim com muito zelo, muito cuidado, é exatamente com essas feridas, o espírito ferido. Uma outra característica é que o profeta ferido tem uma atitude crônica de eliminação. Isso é muito característico. Ao invés de perdoar, ele elimina a pessoa, elimina a igreja, elimina o cônjuge. Então, muitas vezes a pessoa não tem aquele coração ensinável, é obstinado nas suas convicções. Então, obstinação é algo perigoso, não é? Obstinação é uma perseverança burra, né? Desvirtuada, suicida. Alguns chegam até a cortar o próprio galho que eles estão sentados. Às vezes a pessoa se obstina tanto que você está tentando, cuidado, que você está se apoiando no galho que você está cortando, não faça isso, mas o cara insiste e corta.
E também uma outra característica do profeta ferido, ele é controlador, vingativo, invejoso, não suporta o sucesso de outros. Ao invés de se alegrar e celebrar o sucesso alheio, ele entristece. É muito interessante o conceito de generosidade na Bíblia. A palavra generosidade significa você ter bons olhos, no sentido de você celebrar a vitória, o sucesso alheio. Quando a Bíblia fala que Deus é generoso, a Bíblia está dizendo que Ele torce por você, que Ele celebra a sua vitória, que Ele ama a prosperidade de todos. Então, o antônimo de generosidade é inveja, porque o invejoso, a pessoa prospera, ele entristece, ele fica triste. Não, aquela pessoa se deu bem, estou triste. Cresceu mais do que eu. A gente sabe que ser profeta na igreja não é difícil. O maior desafio realmente é ser profeta em casa. Você pode me ver aqui pregando bonito e tal, mas quem me conhece mesmo é a Pantera. Não é verdade? Quem me conhece mesmo é ela, rapaz. Não se iluda com esse cara que está aqui, não. Né? O que você está cozinhando na sua casa? Que tipo de alimento realmente nós estamos cozinhando em casa? Você sabe que o sacerdócio mais básico tem a ver com cozinha. Primeira função do sacerdote, o cara é o cozinheiro. Churrasqueiro, vamos dizer assim, não é? Porque ali o altar, gente, o que é o altar? É uma cozinha, é uma churrascaria. É quem cuida do alimento. E por isso que cozinha, olha, uma das profissões mais sagradas que tem é o cozinheiro, é quem faz a comida. É sério. A gente pode comparar o cozinheiro como quem ministra a palavra. Qual que é o espírito com o qual, não é só o que você está ministrando, mas com que espírito você ministra. Não é verdade? A gente sabe que muitas pessoas estão passando situações, às vezes, difíceis em casa. Muitos de nós passamos, não é? Situações realmente difíceis, envolvendo marido, esposa, filhos. Às vezes tem pessoas que estão enfrentando quadros de infidelidade, né? Agressão, rebelião. Pessoas que estão enfrentando barras terríveis com os filhos. Às vezes se envolvendo com homossexualidade, com tantas coisas. É o que a gente, né, lida. Mas eu queria pegar esse gancho e veja bem, como é que você conhece um casamento ferido, que está realmente num perigo de morte? O desafio básico do casamento, não é? Todo casamento tem um desafio, e muitos passam por isso, que eu chamo da idealização à aceitação. Porque muitos de nós idealizamos um cônjuge. A gente idealiza. Tem que ser assim, assim, assim. Você cria toda aquela expectativa, não é verdade? E depois não é bem aquilo. Não é? O negócio não é bem aquele. Então, quanto mais rápido você consegue fazer essa jornada da idealização, Senhor, eu idealizei, mas deixa eu aceitar, porque não é bem isso não, né? Quanto maior a idealização, maior será o processo de frustração. É um perigo, às vezes, você idealizar, porque você começa a criar expectativas que o outro nem faz ideia que você está criando, não é? Então, por exemplo, às vezes,
Tem aquela idealização física que os homens fazem, né? A idealização moral, uma idealização emocional, aí o primeiro piti que a pessoa dá, né? Idealização financeira, social, sexual, né? Tem muitos homens que entram em crise porque descobriu que a mulher não era virgem, não é? Porque teve uma situação antes de casamento, não é? Mas ele também não era. Entendeu? E ele, rapaz, as coisas que a gente ouve, assim, os conflitos. Então você vê que o cara fez uma idealização, e quanto maior foi essa idealização, está enfrentando uma frustração muito grande, que pode produzir um desgaste, julgar ele realmente uma pessoa, uma situação de amargura, não é? Então, eu coloquei aqui alguns níveis que a gente observa, que mostram realmente que o casamento está entrando em perigo. Perigo. O primeiro nível é quando começa a perder a compaixão. Quando perde a compaixão. Já não tem mais aquela aproximação, começa um distanciamento, não é? Perdeu a compaixão. O relacionamento já não funciona com aquela proteção, aquele interesse que tinha antes. O segundo nível, depois que perde a compaixão, às vezes perde, a pessoa começa a perder, alguém começa a perder o discernimento da batalha, da raiz do problema, da resolução do conflito, não é? Perde o discernimento, perde a oração. Então, depois de perder a compaixão, perde o discernimento, aí vem o terceiro nível, perde a paciência. Começa a perder a paciência. Não é? Entra a ingratidão, entra a murmuração, a pessoa já não consegue mais reconhecer os esforços do outro. Não é? Quando perde a paciência, entra sempre a ingratidão e a murmuração. Aí o quarto nível, começa a perder a parceria, começa a boicotar o relacionamento, começa a entrar disputa, rixa, não é? E aqui, inclusive, a Bíblia até coloca uma certa advertência também para as mulheres, né, quando fala sobre a mulher rixosa, não é? Então começam problemas que, ao invés de somar, começam a dividir, perde a parceria, né? Aí o quinto nível aqui, perde a fidelidade. Veja bem, depois que perdeu a compaixão, o discernimento, a paciência, a parceria, veja bem que esse casamento começa a entrar num risco sério de perder a fidelidade. A pessoa fica emocionalmente vulnerável, espiritualmente vulnerável. Outra pessoa começa a substituir emocionalmente aquele cônjuge. É impressionante porque não tem vácuo. Quando a pessoa certa sai do lugar dela, sempre uma pessoa errada vai entrar. É impressionante, não é? Esse vácuo emocional deixado no casamento deixa, muitas vezes, um casal vulnerável ao adultério. Nem sempre, mas muitas vezes. Pode até ocorrer um adultério. Aí o sexto nível, perde o respeito. Começa a atitude de humilhação, a comunicação é quebrada, o bate-boca, não é? E é aqui que realmente as coisas começam assim a ter um afastamento significativo, porque quando um relacionamento perde o respeito, essa é uma linha perigosa. Perder o respeito. Depois de perder o respeito, perde o controle, começam as chantagens, as ameaças, uma atitude predominantemente agressiva, não é?
muitas vezes abusivo com o cônjuge, com os filhos, não é? Perde o controle. Aí o próximo passo, perde a fé, entra em incredulidade, a pessoa perde a fé no relacionamento. Inclusive, é aqui que muitos desistem da igreja, não é? Porque quando você desiste do casamento, você acaba também o quê? Desistindo da igreja. Eu estou colocando esses níveis porque às vezes a gente atende conflitos e você pode localizar, o cara está nesse ponto aqui, e o negócio está indo, está afundando. E por fim, depois de perder a fé, inclusive a pessoa não consegue mais se ver com aquela pessoa, perde o lar. Alguns até continuam no casamento por interesses diversos, mas já desistiram da pessoa e do relacionamento, começam a evitar o lar, não é? Pensam em abandonar a família. Olha, eu já atendi casos, são coisas difíceis de falar, mas onde a pessoa começa até a desejar a morte do cônjuge. Onde que um negócio desse pode chegar, né? Então, veja bem, é uma maneira, assim, para a gente estabelecer um diagnóstico, não é? Principalmente quando a gente está lidando com crises. Veja bem, essa é uma mensagem muito prática, né? Eu estou tentando ser bem prático, porque realmente essas coisas podem se evoluir dessa maneira. Todas as vezes que a Bíblia menciona sobre construir o lar, o referencial é sempre a sabedoria. É interessante. A palavra de ordem, por incrível que pareça, para você construir o lar, não é o amor, é a sabedoria. Eu acho isso incrível. A sabedoria é a coisa principal, Provérbios 4:7. A sabedoria já edificou a sua casa, Provérbios 9:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. O sábio é mais poderoso que o forte, o inteligente, do que aquele que possui força. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre edificar o lar, a palavra de ordem é sabedoria. Então, como curar um relacionamento? Como curar um relacionamento? Como você curar um casamento? Essa é a receita que Tiago está dando. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da epístola de Tiago. Pensa num cara prático, é o Tiago. E o Evangelho é assim. O Evangelho é prático, não é? Então ele fala, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então aqui ele está dando uma receita, são princípios que nós precisamos de incorporar. Ontem nós falamos sobre 4 leis do casamento, e eu quero falar aqui sobre esses princípios que são chave para a gente curar um relacionamento. Você pode observar, o maior problema do mundo, gente, não é falta de recursos. O maior problema do mundo são os relacionamentos. Nós vivemos num mundo em guerras, em todos os sentidos, seja numa perspectiva tanto micro quanto macro social. Você pode observar, o maior problema do mundo, gente, são os relacionamentos. Até hoje de manhã a gente está falando aqui um pouquinho sobre Angola. Eu já fui várias vezes em Angola. A primeira vez que eu fui em Angola, o país estava em guerra. Imagina um país riquíssimo, jazidas de diamante para todo lado, jazidas de petróleo, principalmente região lá da Cabinda. Pensa num país mineralmente riquíssimo, mas o povo vivendo numa miséria extrema por causa de uma guerra tribal. Amargura. Uma nação destruída, não é? O problema do mundo, gente, o planeta é riquíssimo,
problema são os relacionamentos. Então, primeira coisa aqui que Tiago fala, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Primeiramente pura. E essa palavra pura, é uma palavra muito interessante e normalmente, praticamente todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela sempre aparece relacionada ao caráter de Jesus, do Messias, apontando para alguém que é íntegro, alguém que é honesto, alguém que não negocia valores, alguém que não se vende, alguém que não se corrompe. Se você quer ser uma pessoa sábia, não se venda, não negocie os seus valores. Porque a base de qualquer relacionamento é confiança. Confiança. Qualquer coisa mais importante, a primeira coisa mais importante num relacionamento. Número 1, confiança. Número 2, confiança. Número 3, confiança. Número 4, confiança. Né? Até falando sobre crise financeira, gente, não existe crise financeira no mundo, existe crise de confiança. Quantos se lembram lá em 2008, né, aquela famosa crise financeira? O que aconteceu? As instituições que eram tidas como confiáveis foram flagradas em plena corrupção. Aí os investidores recuam nos seus investimentos e quando o investidor tira o dinheiro do mercado, é um efeito dominó, sai quebrando tudo. Não existe crise financeira, existe crise de confiança. E casamento é a mesma coisa. Eu já vi casamentos que passaram assim por traumas terríveis, traições. Mas de repente alguém fala assim, olha, eu vou reconquistar a confiança que eu traí. E começa a agir com integridade. Integridade. São escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu não vou me corromper mais. Eu não vou me vender mais. E você cura aquele relacionamento. Para cultivar a integridade, tem 4 pontos aqui, bem práticos também. Número 1, cuide das pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. O reino de Deus funciona assim. Gente, apesar de Deus ser um Deus infinito na sua grandeza, Deus não é megalomaníaco, Ele não tem mania de grandeza. Deus não se impressiona com as coisas grandes, com as coisas volumosas, não! Deus se impressiona com pessoas que são fiéis no pouco. Lembra o que Jesus falou? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aliás, é até um problema, assim, quando a pessoa começa do muito. A Bíblia fala, não é? Aquele que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. Normalmente, quem começa do muito, às vezes termina mal. Tempo atrás, estava vendo um documentário sobre pessoas que ganharam na loteria, na Inglaterra. Em média, 7 anos depois, está tudo pobre de novo. Enriquece, empobrece. Deus nunca começa do muito. Na verdade, quanto menos Deus te dá para começar um empreendimento, mais Ele está investindo em você. Seja fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Saiba priorizar as responsabilidades que você tem como marido, como esposa, como pai, como mãe, não é? Saiba priorizar o dom que Deus te deu, a responsabilidade que Ele te deu na igreja, com pessoas. Talvez Deus está te confiando uma pessoa.
mas de repente essa pessoa que ele te confiou vai se tornar no Billy Graham, né? Cuide das pequenas coisas. Segunda coisa, não confunda tentação com pecado. Diga não prontamente à tentação. Para desenvolver integridade, é muito importante a gente preparar os nossos instintos para lidar com as tentações. Eu não preciso dizer para você que nós vivemos num mundo de muitas tentações. É impressionante como hoje as coisas são tão expostas, tão fáceis, tão fácil pecar hoje, não é? É importante entender que tem uma distância entre a tentação e o pecado, não é verdade? Ser tentado não quer dizer que você está pecando. Inclusive, quando a gente pensa sobre isso, a gente chega nessa conclusão que às vezes a gente peca menos do que a gente achava que pecava, porque tem gente que confunde tentação com pecado, né? Vem um pensamento errado na cabeça dela e fala, eu sou miserável, eu já pequei. Não, você está sendo tentado, não é? Todo pecado pode ser abortado, toda tentação pode e deve ser vencida. É possível. Isso não é utopia, é possível termos uma vida santa, não é? Então, para cultivar a integridade, vencer a tentação é uma questão de velocidade, não se entretenha com a tentação, não é verdade? Seja rápido, prepare os seus instintos nesse sentido. Aliás, tem algumas tentações que, honestamente, a gente precisa se vacinar contra elas. Honestamente, tem pensamentos que eu nem permito essa possibilidade na minha cabeça. Honestamente. Porque a gente já sabe como o mundo espiritual funciona. Terceira coisa para você cultivar a integridade, não separe a sua vida privada, particular, da vida pública. Não permita essa fenda na sua personalidade. Quando você está aqui na igreja, diante de todo mundo, você é um santo. Quando você está sozinho, você é um demônio. Não é? Não permita isso. Seja transparente. E também mantenha uma consciência limpa. Mantenha uma consciência pura. Um exercício de piedade que a gente tem que estar continuamente fazendo é exatamente esse, de servir a Deus com a nossa consciência. Deus está perto, presente. Todas as coisas são nuas e patentes diante dos seus olhos. Não é? Mantenha uma consciência limpa. Um princípio poderoso que revitaliza a nossa consciência é o princípio da restituição, não é? De sabermos reconhecer os nossos erros, dar marcha ré. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete erros, porque todos nós cometemos, não é verdade? Todos nós cometemos erros, mas uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que reconhece, que retrata, que conserta. O problema é quando nós não reconhecemos. Tem um ditado que fala assim, minta para a sua consciência e a sua consciência vai mentir para você. Esse é o princípio da inversão de valores, da cauterização da consciência, que é tão presente nessa geração. Olha como as coisas estão invertidas nessa geração, gente. Então, se você quer curar um relacionamento, construa integridade. Investe nisso. Não é? Seja íntegro. Segunda coisa que Tiago fala, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é depois pacífica. Pacífica. Como a gente estava dizendo, se você quer ser uma pessoa sábia, primeira coisa, não comprometa a sua integridade. Segunda coisa, não permita a amargura. Seja rápido
em lidar com as desilusões. Não demore numa desilusão, porque a vida é cheia de rasteiras, a vida é cheia de injustiças, né, de incompreensões, de conflitos, e nós não podemos demorar numa desilusão. Não fica lá igual o Jó, com um caco de telha, raspando a ferida, não. Né? Se você é uma pessoa sábia, a Bíblia fala assim, a sabedoria que vem do alto é pacífica. Quem faz a paz, ganha a guerra. E fazer a paz exige muita força, muita paciência, muita estratégia. Quando você está realmente num conflito real, e como eu disse, eu já perdi as contas das vezes, né? Agora mesmo eu estou lidando com algumas situações aí que honestamente, toda hora eu tenho que ficar me policiando. Puxa vida, eu preciso ser sábio, eu preciso ter estratégia, eu preciso ser paciente, eu preciso exercitar muito domínio próprio, muita força. Normalmente, aquela pessoa que explode por qualquer coisa, a gente chama assim, nossa, a pessoa tem um temperamento forte. Mas isso não é temperamento forte, é temperamento fraco. É a pessoa que não se domina. Fraco. E aquele cara facinho para o diabo. Uma migalha que o diabo joga, ele já baixou a guarda, colocou o pé no território do inimigo. Deixa eu dar uma dica aqui para as mulheres. Uma coisa muito importante na batalha, assim, eu aprendi isso com Josué 6:10. Quando as muralhas de Jericó caíram, não sei se vocês se lembram, Deus deu uma estratégia para eles de rodear a cidade por 7 dias. Ao todo foram 13 voltas para o azar do inimigo. Não é? Diz que 13 é o número do azar, né? Sei lá. Mas o interessante é que durante essa semana, a Bíblia fala que eles não falaram nada. Ninguém vai falar uma palavra, senão quando eu mandar, então vocês vão gritar. Veja bem, é um grito que veio do silêncio. De um silêncio de uma semana. Uma semana é recriação. Calar dói. Algumas vezes calar dói. Às vezes eu brinco, né? Eu falo, qual que é o segredo de uma semana ninguém sem falar? Não levar as mulheres. Não, brincadeira. Eu creio que as irmãzinhas deviam estar por lá também. As irmãs são guerreiras. Mas é interessante que quando Paulo fala sobre as mulheres estarem em silêncio na igreja, já viu esse texto? Que é um dos textos mais mal interpretados, chega a ser ridículo. Dizendo que mulher não pode ter ministério, que mulher não pode ser pastora, que não sei o quê. Não é? Na verdade, nada disso. Qual que é o contexto disso? Algumas irmãs querendo dar lição de moral no marido na igreja. Você sabe qual que é o principal ponto fraco do homem? Você sabe? O maior ponto fraco do homem. Será que eu conto? É não se sentir respeitado. Não é? Não se sentir respeitado. E quando você tem a sabedoria de fazer a guerra com silêncio, veja bem, silêncio, irmãs, silêncio é guerra. É uma estratégia poderosa. É guerra. O silêncio da mulher recupera o respeito do marido. É assim que a gente faz a guerra. Pacificador. Sabedoria que vem do alto é pacífica, perdoadora,
respeito. Então, quando a gente fala sobre esse princípio da paz, não é? É interessante porque a Bíblia fala assim: o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. Não é o Deus da guerra, o Deus da paz. Esse é um paradoxo, né, do reino de Deus. Porque para você conseguir a paz, isso é fruto de uma guerra que você está travando. Mas é o Deus de paz. É o Deus de paz. Então, se você quer ser uma pessoa que cura os relacionamentos, você tem que ter uma índole pacificadora. Bem-aventurados os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. É isso que vai liberar a sua identidade. Também para você curar um relacionamento, Tiago fala assim: a sabedoria que vem do alto é moderada. Então, se eu sou sábio, eu vou ser uma pessoa moderada. Eu gosto desse conceito na Bíblia. No original, essa palavra moderado significa alguém que é atencioso, que é delicado em considerar os sentimentos das pessoas, alguém que realmente, intencionalmente procura compreender os sentimentos dos outros. Até de manhã eu falei um pouquinho aqui sobre isso com os pastores, não é? Isso é uma chave na restauração de um relacionamento, no ministério pastoral, no ministério do aconselhamento. Você fazer esse exercício de piedade, de compreender os sentimentos da pessoa, os conflitos das pessoas do ponto de vista dela. Você não querer usar a sua autobiografia para ajudar os outros, porque nem sempre o meu problema, a minha realidade cabe na realidade do outro. Quando você realmente se esforça, faz esse exercício de compaixão, de entender a dor, o problema, o conflito do outro, do ponto de vista dela, e a pessoa se sente compreendida, aceita, amada, ela baixa as defesas, solta as pedras, se abre. Algumas até falam: não, até que enfim alguém me entendeu, estou curado, não preciso de mais nada. Tudo que ela precisava era de ser compreendida. Quando as pessoas são compreendidas, você começa a virar uma chave na vida delas. O fato, lógico, de você compreender a pessoa do ponto de vista dela não significa que você depois não vai poder discordar de alguma coisa. Às vezes você vai precisar discordar de algo. Mas se ela se sentiu amada, compreendida, baixou as defesas, quando você discorda, ela cata, ela recebe. E aí que nós começamos a alavancar as pessoas numa direção correta. Isso cura um relacionamento. A gente vê, né, muitas guerras conjugais acontecem aqui. Nós falamos, a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher. Normalmente, os homens são mais racionais, as mulheres são mais emotivas. Às vezes eu estou assistindo lá um filme com a minha esposa, né, quando vê ela está chorando. E eu sou muito racional, sou uma pedra de razão. Aí dentro de mim eu fico assim: não, mas ela está chorando. Eu não entendo, por que será que ela está chorando? É assim, não é? Então eu não posso chegar e criticar porque ela é desse jeito. Não, muito pelo contrário. As pessoas são diferentes. Eu não vou cobrar que ela seja racional. Da mesma forma, às vezes, não é? Algumas mulheres querem que os homens, às vezes, como eu disse, o cara é uma pedra de razão e quer que aquele cara vire uma manteiga derretida. Cara, não vai rolar. Não vai dar certo. São estruturas diferentes. Não é? E quando um começa a falar contra o outro, um querer mudar o outro, aí nós começamos a ferir o princípio da moderação. Mas quando você respeita a pessoa do jeito que ela é, quando você não tenta mudá-la,
não é? E às vezes não tenta mudá-la numa coisa que realmente não é para ela mudar, porque Deus fez ela daquele jeito mesmo. Isso, por incrível que pareça, começa a curar o relacionamento. A maioria das vezes, quando nós respondemos na lata contra os sentimentos de uma pessoa, nós vamos machucar essa pessoa. Uma coisa que a gente tem que aprender muito é respeitar a estrutura emocional, sentimental de cada um, não é? Se você é sábio, não diminua os sentimentos das pessoas, não diminua a razão das pessoas, não é? Seja compassivo, empático. Tiago também fala que para curarmos um relacionamento, para você edificar um lar, edificar um casamento, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é tratável. Sermos tratáveis. E tratável significa submisso, humilde, redutível, tolerante, não é? Tratável. Eu gosto muito ali de Filipenses, quando a Bíblia fala que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana, e como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Foi se reduzindo. Ser tratável, isso é você ser redutível, convencível, ensinável, talvez a palavra que mais realmente encaixa aqui, a palavra ensinável. Às vezes algumas pessoas, elas se veem numa crise de identidade, porque elas colocam a identidade delas no conhecimento. Quando alguém discorda de uma informação que ela tem, ela se sente rejeitada, numa crise, não é? Mas uma coisa importante na vida é sermos ensinados. A Bíblia fala, melhor o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Quando nós somos ensináveis, é impressionante como as coisas se alinham, como nós começamos a curar um relacionamento. Eu gosto muito, assim, do conceito bíblico de perfeição, porque é muito comum a gente ver esse conflito, não é? Algumas pessoas são perfeccionistas, e às vezes você lidar com uma pessoa perfeccionista é uma coisa quase que insuportável. Eu já vi casamentos serem destruídos por causa do perfeccionismo, aquela rigidez nas estruturas. Mas o conceito de perfeição, quando Jesus menciona isso, inclusive ele fala para os discípulos, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha para onde Jesus puxou a perfeição. Mas qual é o contexto do que ele está falando? Se você pega o contexto desse texto, Jesus fala, olha, se o romano te obrigar a carregar a sacola de feira dele 1 milha, vai 2. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se te bater numa face, oferece a outra. Não resistais ao perverso. Ora por aquele que te persegue. Abençoa aquele que te maldiz. Porque assim é o Pai Celestial que faz a chuva cair sobre justos e injustos e o sol nascer sobre bons e maus. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição de Deus não é você ser um cara todo cheio de regrinha, quadradinho, cheio de regra e pobre de vida. A perfeição de Deus tem a ver com tolerância, paciência, longanimidade. Contra essas coisas não tem lei. Isso cura um relacionamento. Ele também fala, já estamos terminando, a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e bons frutos. Gente, se tem algo
poderoso para curar um relacionamento é a misericórdia. É um princípio muito poderoso, não é? Então, se eu quero ser uma pessoa sábia, eu não vou enfatizar os seus erros. Eu vou evitar aquelas críticas que não constroem nada, que não edifica, que só desgasta. Eu vou agir com misericórdia. Essa palavra, a palavra misericórdia no português vem do latim, né? Mísero quer dizer miséria, córdia vem de coração, né? Cardia. Então, essa palavra tem esse sentido. O que é misericórdia? É você colocar o seu coração nas misérias de alguém. Ou seja, quando você exerce misericórdia, não é porque aquela pessoa merece, é porque ela não merece. Aliás, a definição mais correta de misericórdia é essa: é você deixar de receber o mal que você merecia. Quando você age com misericórdia, a pessoa merecia o troco, né? Porque tem esse princípio da semeadura, mas você fala, não, olha, você não vai colher tudo que você semeou de ruim, não. Aliás, essa é a causa de não sermos consumidos, né? Porque se fosse desse jeito, não é? Uma justiça sem misericórdia, ninguém estava aqui hoje. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, seja misericordioso. Saiba dar desconto, saiba liberar, saiba perdoar, não é? Algumas coisas, tipo assim, como é que é a palavra para isso, né? Releva. Leva numa boa. Aprende a respeitar os maus momentos das pessoas. Todos nós estamos sujeitos a ter maus momentos, sim ou não, né? Você não vai julgar toda a vida da pessoa por causa de 5 minutos que ela foi infeliz. Não faça isso. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala assim, Provérbios 17, 9, o que perdoa a transgressão busca a amizade, o que renova a questão afasta amigos íntimos. Não renova a questão, não é? Tem uma ilustração, né, que fala, interessante, acampamento de casais, esses acampamentos de casais que as igrejas fazem, e todo mundo chegando no acampamento, o casal chegou, o marido deixou a esposa ali na portaria e falou, peraí que eu vou lá dentro ver onde é que nós vamos ficar. Entrou lá dentro, se encontrou com um amigo que não via há séculos. Cara, você está aqui, tô e tal, me converti, e foram batendo papo, né? O papo foi ficando bom, até que ele percebe o pecado mortal que ele estava cometendo num acampamento de casal. Falou, cara, esqueci minha esposa lá na portaria. Então correu lá. No outro dia, né, o amigo ficou preocupado, puxa vida. Chega no outro dia, cara, como é que foi com a sua esposa? Deu tudo certo? Nem te falo. Minha esposa ficou histórica. Histórica? Não é histérica, não, histórica. Começou a falar meus pecados de 25 anos atrás. Já viu? Tem gente que é assim, a pessoa tem um arquivo morto do outro. Sabe aquele arquivão assim? Qualquer coisa que faz, puxa no arquivo uma ficha de 15 anos. Você não muda, é isso e tal. Olha, não fique histórico. Seja misericordioso, não renove a questão. Você sabe que o que mais destrói um casamento, nesse sentido, não é a falta de amor, porque às vezes eles até se gostam, mas é a falta de sabedoria. Porque é o renovar de tanta questão, fica max valorizando situações irrisórias, que já deviam estar enterradas há muito tempo. E é tanta situação assim que isso vai enterrando, e destrói o casamento.
Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não enfatize os erros. Eu não estou dizendo que todo relacionamento precisa de ter, lógico, abertura para correção, para a palavra profética, querigmática, que corrige, não é? Não tem jeito, não adianta você querer embelezar o lixo, perfumar o lixo, isso está na moda hoje. As pessoas já não falam mais assim, pecado. Falam, não, né? É difícil, irmão, ter um pecado aqui. Não, eu tenho uma fraqueza. Não é pecado, é só uma fraqueza. Eu olho para uma mulher, rapaz, quando vejo já cair em adultério, é minha fraqueza, pastor. Não, isso não é fraqueza, isso é pecado. Tem hora que realmente você precisa de ser querigmático. Mas a ênfase de um casamento, criação de filhos, discipulado, é ânimo. Não é? Eu que venho de vez em quando aqui na igreja, eu posso falar umas coisas mais duras, né? Eu falo e vou embora. Né? Mas a gente precisa de ter essa ênfase, ânimo, encorajamento. Não é? Também, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é sem parcialidade. Então, se você é uma pessoa sábia, você não vai fazer julgamentos temerários, não é? Aliás, uma coisa muito importante, assim, primeira coisa é a gente aprender a não julgar e também a não comparar as pessoas, não é? Quando eu falo não julgar, lógico, tem situações que elas estão na nossa competência de julgar, não é verdade? Aquilo é competência nossa. E você tem os elementos para estabelecer a verdade, você tem acesso a fatos, você tem acesso a testemunhas, né? Muitas vezes, resolver alguns conflitos envolve acariações. Mas a Bíblia fala que a gente nunca deve julgar temerariamente uma situação que não é da nossa competência, por causa de um espírito crítico. Nós temos sempre que lembrar o que Jesus falou, na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Não julgueis para que não sejais julgados, exatamente nesse contexto. E normalmente, quando nós começamos a julgar, criticar, falar de situações que nós não temos competência nem conhecimento de causa, daqui a pouco, não é? Tu que julgas, praticas o mesmo. Irmãos, honestamente, eu já experimentei isso algumas vezes. E eu te diria que muitas tragédias que nós experimentamos na nossa vida é o efeito colateral de julgamentos irresponsáveis que nós fazemos. Você julga tanto, que daqui a pouco você se vulnerabiliza espiritualmente, porque você está quebrando um princípio, e daqui a pouco você se pega fazendo o que você condenou. Eu já me peguei assim, falei, quebrei a cara. Né? Também não compare, exatamente porque as pessoas são diferentes. Às vezes isso acontece muito com filhos. A gente tem essa tendência, comparar um filho com outro, mas os filhos são totalmente diferentes. Por exemplo, tem pessoas que elas são bem organizadinhas, não é? Tudo certinho. Tem pessoas que elas já funcionam, eu diria assim, de uma maneira mais artística, desorganizada. Não, é verdade. Tem gente que trabalha bem com horário. Tem gente que trabalha bem com tarefa. Você dá um horário para a pessoa, ela não funciona. Você dá uma tarefa para ela, ela funciona. Normalmente, quando você compara as pessoas, você começa a dizer palavras que vão ferir a natureza específica daquela pessoa. Quando você fala com o seu filho, por que você não é como o seu irmão? Por que você não é como a sua irmã? Olha, você está criando uma expectativa e muitas vezes você está fazendo uma comparação e impondo que ele seja uma coisa que ele não é. Você vai ferir, não faça isso. Não faça isso. Os filhos são diferentes, as pessoas são diferentes.
Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não julgue temerariamente. Aliás, um princípio fundamental, né, da resolução de conflitos, do juízo, do sacerdócio, é você ter não só um ponto de vista, mas a vista dos pontos, você ouvir todos os lados. Tem um provérbio que fala assim: aquele que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Vem o seu companheiro, o examina. Já viu? A pessoa te procura, pastor e tal, não sei o quê, aconteceu isso, fulano, beltrano. Daqui a pouco, se você não vigiar, você está com raiva da outra pessoa. Que monstro! Não, é verdade. Honestamente, eu já estou vacinado nisso aí. Tudo bem, as pessoas vêm, desabafam, falam, vomitam. Tudo bem, pode vomitar, às vezes a pessoa precisa de vomitar mesmo. Mas eu não me permito chegar em conclusão nenhuma. Falo, cara, estou ouvindo o seu lado. Se eu tiver acesso, vou ouvir. Se eu não puder ouvir o outro lado, eu não vou falar nada. Deixa só o cara desabafar. E às vezes, quando você vai ouvir o outro lado, de repente, aquela outra pessoa tem mais razão do que aquela que estava ali vomitando. Então, é muito importante a gente ser sábio. Às vezes um filho chega, pai, meu irmão fez isso, né, e tal. Aí o pai já vai, voa no menino, já bate. Depois viu que bateu errado, né? Ah, pelo menos já fica apanhado, né? Se aprontar alguma coisa, já está... Mas quando você começa a corrigir injustamente, gente, isso produz feridas. Isso pode cavar fundo na alma de uma pessoa. Então, seja sábio. E para terminar, se você, Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, não disfarce as suas fraquezas, os seus pecados, não é? Não use máscaras. Se tem uma coisa, gente, que cura um relacionamento é a sinceridade, né? A palavra sincero significa isso, sem cera, sem maquiagem, sem disfarce, não é? Tiago está dizendo, você quer ser uma pessoa sábia, resolvida, que não tem nada a dever para o mundo espiritual? Não tente se esconder atrás de uma falsa aparência. Não use máscaras. Não fica projetando para os outros uma imagem que você quer que os outros tenham de você, quando na verdade você não é nada daquilo. Seja sincero. Não é? Sem hipocrisia. Sem falsa aparência, sem disfarces. E nós sabemos, gente, que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, porque o conceito de uma igreja perfeita não existe. Existe o conceito que a igreja está sendo aperfeiçoada. Esse conceito existe. A igreja está sendo aperfeiçoada. Não é? Por isso que a gente tem que ter muita humildade, muita transparência. Não é? Às vezes, assim, a gente fica meio receoso quando você vê uma pessoa que quer dar uma de perfeitinho, que não comete erros, né? Negócio complicado. Diz que uma vez o cara chegou lá para o Billy Graham e falou, Billy Graham, o senhor que viaja o mundo inteiro, qual que é a igreja, a denominação perfeita? Aí o Billy Graham falou, cara, olha, já fui em muito lugar, mas nunca vi essa tal igreja perfeita que você está procurando, não. Aliás, o dia que você encontrar, por favor, não entre nela, porque você vai estragar tudo. A igreja é feita de pessoas. Aliás, você sabe que os problemas de uma igreja nunca deve ser motivo para você sair da igreja, motivo para você ficar. Às vezes é o seu chamado, é ali que você vai fazer a diferença. Os conflitos, os problemas, os desafios de uma igreja cumprem um papel fundamental no nosso amadurecimento. Uma pessoa que sai de uma igreja simplesmente porque ela tem um determinado problema, puxa vida, um atestado de fracasso, né? Não é por aí. Ou a pessoa que sai de um casamento, né?
Então, se você quer ser uma pessoa sábia, seja transparente, seja honesto, né? Quando a gente olha tudo isso aqui, essa receita, e esse contraste que Tiago fala da amargura, essa sabedoria que é terrena, carnal, diabólica, fundamentada na amargura, ele explica essa amargura, ele dá os sintomas de um relacionamento que tem sido subtraído da verdadeira sabedoria, não é? Mas ele explica o que faz um relacionamento funcional, um casamento funcional, uma família funcional, uma igreja funcional. A sabedoria que vem do alto. Primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é uma guerra que sempre está em pauta, gente. Como eu disse, eu já perdi as contas das vezes que eu tive que dentro de mim decidir como é que eu vou agir. Com amargura ou com sabedoria? Amargura ou sabedoria? Que Deus te dê muita graça para você combater o bom combate da fé. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pela sua palavra. Senhor, nós queríamos realmente aceitar a responsabilidade que nos cabe em relação aos conflitos que nós enfrentamos. Nós não queremos buscar desculpas, pretextos, mas nós queremos, Senhor, nos posicionar nessas batalhas, nesses Getsêmanes, calvários que pontuam a nossa vida familiar, conjugal, ministerial, eclesiástica. Queremos ter o discernimento certo. Senhor, e dá-nos esse coração susceptível à sua sabedoria, como o Tiago nos desafia. E abençoa o teu povo. A sua palavra fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, ser-lhe-á dada. Nós sabemos que esses valores que Tiago está colocando aqui, literalmente, é nos revestirmos de Cristo, porque como Paulo disse, Jesus, Ele é a nossa sabedoria, a nossa santificação. Que o Senhor possa nos vestir e revestir dessas verdades, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família.